Então, na sequência, pessoal, do primeiro vídeo aqui, a gente vai falar então agora dos outros dois últimos pontos que influenciam nessa questão da atuação, da situação da marca, no caso, tá? Então, que são mercado, mídia e comunicação. Então, eu falei um pouco da questão do mercado, tá? E agora eu vou falar sobre a atuação na mídia, tá? Então, ele diz assim, ó, este item é absolutamente relativo, pois depende diretamente da categoria de produto com o qual estamos atuando, tá? De maneira geral, quanto maior a pressão exercida pela propaganda, maior a necessidade de alta frequência, tá? Então, lembra da campanha das Casas Bahia? Só hoje, né? Atenção, é só hoje ou só amanhã, no Magazine Luiza ou Casas Bahia e assim por diante. Então essas campanhas de emergência de grande apelo, tá? Então elas precisam exercer uma certa pressão no consumidor para que o consumidor vá imediatamente até o produto e procure o ponto de venda e assim por diante, né? E consequentemente faça essa compra, exerça essa compra. Então essa emergência vai depender exatamente do número de frequência. Por isso que era uma quantidade enorme de exposições, né, durante determinado horário, principalmente horário nobre, jornal, novela e assim por diante, tá? Então é uma comunicação muito forte, é um apelo muito grande, então é uma frequência muito alta, tá? Para exercer essa pressão aí, tá? Então, de alguma forma ela vai fazer com que resulte nessa urgência. Uma outra questão, como eu disse na última aula, é quando você vai explicar a mecânica de uma campanha, tá? Ou de uma promoção. Então, se você tem uma promoção, por exemplo, a Coca-Cola faz muito, né? De você trocar tampinha por garrafa, de você trocar figurinha, mini crack, aquelas coisas todas que a Coca-Cola vira e mexe está promovendo, tá? Então, essas promoções, elas também dependem de uma pressão para fazer com que o sujeito corra, vá lá e compre, né? Então junte 5 tampinhas e R$18 e você vai levar um mini crack e assim por diante, você vai fazer com que a campanha aconteça. Então você precisa explicar a mecânica da coisa, a dinâmica do que vai acontecer e consequentemente também exercer uma pressão para que o sujeito corra, procure logo essa campanha para que ela tenha um prazo determinado de duração, não envolva um prazo muito longo para que também você não gaste muito dinheiro, não demande de muito recurso para fazer com que o seu público saiba que isso está acontecendo. Então, associado aos planos de campanha que envolvem o PDV, né, o ponto de venda, você tem que ter um gatilho para que faça com que o cliente procure isso, e isso vai depender da atuação na mídia, tá? Uma outra questão é a comunicação, tá? Então, quando você quer comunicar um produto ou um serviço, então você quer uma alta frequência, recomendada nesses seguintes casos aqui, ó. A campanha é de baixo impacto, a marca apresenta-se sem diferencial da concorrência, no caso produto, categoria de produto tem baixo envolvimento do consumidor, tá? Eu usei aqui na nossa última aula, em sala de aula, a questão da Assolan e Bombril, lembra disso? Então, quando a Assolan surgiu, ela teve que surgir com uma alta frequência, tá? Até porque ela não apresenta muito diferencial, é uma esponja de aço, tá? Então, como os próprios alunos aí disseram, né? Não lembro quem disse, eu saía para comprar o Bombril da Assolan. Então, quando a marca é muito forte, Bombril, ela se tornou sinônimo de nome de palha de aço, assim como Danone de iogurte, né? E você tem um concorrente que não se difere muito, tá? Então você precisa optar, e nesse caso, na época, o preço era um fator determinante, então a Assolan saiu com um preço de lançamento um pouco menor, e hoje em dia, se você procurar no mercado, muitas vezes o Bombril o valor está um pouco menor e assim por diante, tá? E mesmo assim é líder de mercado, acredito eu. Mas enfim, o lançamento de novas campanhas merece um heavy up, né? No nível de frequência adotado, ou seja, se você vai lançar, então você precisa dar um up aí, você precisa pesar bastante essa questão do lançamento, então você precisa ter uma alta frequência. Então, ele continua e ele abre aqui um precedente, ele diz assim, ó, no entanto, ele faz essa observação,
Campanhas de alto impacto podem adotar níveis reduzidos de frequência média. Isso varia de acordo com as seguintes variáveis. Verifica aqui, ó. O conteúdo é criativo e diferenciado em relação com o da concorrência, tá? Então, se o conteúdo consegue ser diferenciado, ou seja, uma ideia muito criativa, alguma coisa muito interessante, tá? Pode ser que isso seja reduzido. É aquela questão da frequência, com a questão da familiaridade que nós tratamos em sala, lembra disso? Né? A familiaridade ela se torna um pouco mais rápida nessa questão, nesse quesito, quando você adota uma linguagem que já é familiar ao seu público-alvo. Então, o fato de você criar essa familiaridade através da linguagem utilizada faz com que o seu sujeito, o seu público-alvo, tenha uma rapidez maior na absorção da campanha e ele possa entender de forma mais inteligente, mais inteligível que, eu já vi isso aqui me interessa realmente, isso daqui é interessante para mim. Tá? Então, se o conteúdo é criativo, então você, assim como na familiaridade, você pode reduzir o tempo de compreensão do seu público-alvo, do seu target. Então, o tamanho da mensagem acima do usual, que é um diferencial de formato de mídia. Então, se você criar uma mensagem que seja em formato diferenciado e apreciado pelo seu público-alvo, pode ser que você consiga atingir também o coração dele mais rapidamente, ok? Então, outra questão é categorias de produto que apresentam um alto envolvimento do consumidor, tá? Então, refrigerante, por exemplo, tá? Então, refrigerante é algo que, se você não consome diariamente ou se você não tem o hábito de consumi-lo diariamente, mas enfim, é algo mais de consumo mais rápido, de um potencial mais rápido, diferente, por exemplo, de vestuário. Não é todo dia que você sai para comprar uma camiseta, não é todo dia que você sai para comprar um tênis e assim por diante, tá? Ou um bem durável, né? Alguma coisa que vá durar muito tempo, tá? Agora, alimentação, existem coisas, por exemplo, que você vai consumir diariamente, pode ser leite, manteiga, pão, qualquer tipo de coisa, tá? Então, isso vai apresentar um alto envolvimento do consumidor, então muitas vezes você tem que ter aí essa questão bem aflorada na sua cabeça, tá? Então, todos esses itens devem ser analisados minuciosamente e para facilitar essa tarefa apresentaremos no item metas de frequência, aí vai lá para outra página e aí você vai ler isso em casa com calma, tá? Que isso aí é assunto para uma próxima aula. Então, esses dois vídeos que eu estou enviando para vocês, então eles são partes do mesmo conteúdo, né? Eu só fiz uma pausa entre os dois para que eles não se tornassem tão compridos, tão maçantes, né? E eu acredito aí então que vocês vão ter, acompanhando a leitura, obviamente, vocês estão recebendo também uma forma de um maior esclarecimento a respeito desse texto, tá bom? Então, lavem as mãos aí, tomem cuidado com tudo e até breve.